E agora tá tudo Voltamos. certo, né? Pois é. Sim. Segundo tempo. Ah, A propósito, só fazer uma pequena observação, já aproveitando o instante. Quando, quando me foi sugerido para mediar essa, essa live, né? Essa nossa continuidade de atividades via Instagram, via redes sociais, ah, veio até mesmo uma inclinação do coração para saber um pouco mais sobre a vida dos jesuítas. E olha só que interessante, tu estavas contando aí a trajetória, né, da Companhia de Jesus, como eles começaram, né, deram os primeiros passos, falando também da vida do próprio São Pedro Fabro. E aí me fez lembrar ações, né, heróicas, ações de empreendimento piedoso e de conversão e de evangelização que dois grandes jesuítas tiveram em terras maranhenses. Olha que interessante. Um deles, é claro, né, o que é mais conhecido, que leva inclusive o nome do nosso instituto, é o nosso patrono, Antônio Vieira, que esteve aqui no século XVII, né, pelo uhum. período do século XVII, e um outro que eu ainda não conhecia muito bem e que a história é simplesmente fascinante, é o grande padre jesuíta Gabriel Malagrida, né? Gabriel Sim. Malagrida, inclusive, foi morto, né? Ele foi torturado numa fogueira por conta de algumas coisas que não procederam, segundo alguns estudiosos da vida dele, Hum, especialmente o padre Matias Rodrigues, jesuíta também, que escreveu a primeira biografia dele em 1762, falava isso, né? E olha que só que interessante, o Gabriel Malagrida tinha o mesmo ímpeto, né, de evangelização e de viagens que o próprio São Pedro Fabro tinha. Ele, só aqui em São Luís, né, ele já teve por duas vezes, e a primeira vez no Maranhão, ele empreendeu missões com os povos indígenas, convertendo os povos indígenas, né, e trazendo para a fé católica. Só que, infelizmente, criou alguns conflitos com as pessoas que já queriam, tinham interesse em dominar os índios para o trabalho forçado. E olha só que interessante, ele criou a capela que hoje a gente conhece de um colégio famoso aqui em São Luís, que é o Colégio Santa Teresa, a capela de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios. Foi hum. disposição e vontade dele, inclusive conseguiu recursos em Portugal para fazer isso, né? E hoje nós temos lá aquela capela que já existia na época, em 1753, e quando eu li mais sobre a história dele, eu descobri que ele deixou lá duas relíquias. Um banco, onde ele dormia depois de exaustivas tarefas de evangelização, e outros objetos pessoais. Eu vou até dar uma olhadinha, porque é uma coisa super interessante, né? E ele veio para cá, para São Sim. Luís, deu aula, né, em 1729, para futuros missionários, né, de filosofia e teologia. É um grande sacerdote, muito admirado em São Luís pelos historiadores corretos, os historiadores católicos, e tinha esse ímpeto, né, de evangelização, de périplo, né, de sempre estar saindo em viagens, expandindo a fé católica para muitos lugares. Ele, inclusive, na história do Maranhão, ele é conhecido como apóstolo do Maranhão, assim como o próprio Antônio Vieira, né? Apóstolo do Hum, Maranhão. E, segundo o historiador dele, o padre Matias Rodrigues, ele acabou sendo morto lá em Portugal, porque ele teve que retornar a Portugal, e ele acabou sendo morto por intrigas, de acordo com a ascensão do governo absolutista, né, de Pombal, que se expandiu uhum. muito, e por isso acabaram oprimindo. Foi o momento da supressão, né, que a própria ordem teve em 1760, se não me engano. E por Sim. conta dessa supressão, muitas coisas relacionadas aos jesuítas foram desligadas. Inclusive aqui em São Luís, o próprio Gabriel Malagrida criou uma coisa fantástica, extraordinária. Criou ao lado dessa capela, né, um asilo e uma casa que acolhia as mulheres em situação social severa, né, abandonadas.
Então, ele criou e deixou para a administração de uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa tinha uma ideia dele, né, como um pai espiritual, então absorvia alguns símbolos jesuítas. Tanto que a própria capela, né, a gente passando em frente à capela, vê o símbolo jesuíta maravilhoso que tem lá. Então, a partir daí, as autoridades no meio haviam pedido que elas se desligassem, trocassem o hábito e tinham as marcas jesuítas, exatamente no período da supressão. Isso aí já é praticamente alguns dos sinais, né, que a gente conhece dessa infeliz supressão que a ordem acabou tendo. Mas como diz Santo Agostinho, e muito bem colocado, Deus não permitiria o mal, se desse mal ele não tirasse um bem ainda maior. Então, certamente os jesuítas puderam deixar uma herança, né, que foi os métodos de ensino, os colégios, e na sua volta, né, conseguiram também se expandir ainda mais. Era só essa pequena observação que eu iria fazer na live, para falar um pouquinho mais, né, desses dois grandes padres jesuítas que pisaram em terras maranhenses, passaram pelas ruas que nós, por exemplo, passamos lá no Centro Histórico de São Luís, né? E essa pequena capela fica no Centro Histórico, então fatalmente a gente passa ali naquelas ruas. E naquele momento ele convertia índios e os próprios colonos também, né? E a vida dele, inclusive, é cheia de fatos, né? Fatos maravilhosos. Só para terminar, o padre Matias Rodrigues descreve, e quando ele foi condenado à morte pelo Tribunal da Inquisição, que foi enviesado, né? O próprio Marquês de Pombal colocou como superior Tribunal do Marquês de Pombal, né? Praticamente, porque ele colocou como superior desse tribunal um irmão, né? Um irmão. Então, acabou tomando um caminho que não era o correto. E o próprio biógrafo dele, o padre Matias Rodrigues, diz, né, que ele foi garroteado e depois posto em uma fogueira. E nesse momento, Álvaro, é interessante a descrição dele, que ele fala que o corpo se desfazia, mas o coração, que era da mesma natureza do fogo, como ele descreve, inflamava, né, queimava ardentemente. E as pessoas, né, os carrascos, vendo aquilo, não entendiam e não acreditavam. Eles pegavam mais lenha, colocavam muito mais perto do coração, mas ainda assim o coração não se desfazia. E conta o padre que o coração é uma relíquia, só que deve ter se perdido, não dá tantos detalhes. Tem outros fatos também de viagens que ele fez, né? O último detalhe que eu iria citar era sobre uma viagem que ele retornou para Portugal, de São Luís. Saindo de São Luís, ele precisava retornar a Portugal para conseguir recursos para os seus empreendimentos de evangelização e crescimento, criação de seminários, escolas. E aí ele voltou, né, para essa viagem e tinham 7 barris de água potável, né, água doce para a viagem. Né? Em um determinado trecho da viagem, o comandante percebeu que 6 desses 7 barris haviam se perdido, né, furado, então a água foi perdida. Sabendo disso, o padre Gabriel Malagrida pediu a todos que rezassem a Nossa Senhora, veja só, pedindo, né, a Nossa Senhora que intercedesse por eles. E a partir daquele momento, o padre Malagrida deu uma pequena bacia para cada um de água, e essa água rendeu até a viagem para Portugal. Então, é um dos casos interessantes que tem na vida desse grande padre jesuíta, como tu havias descrito aí na própria passagem, né, da Companhia de Jesus. E tem uma citação dele que me fascina muito, do Gabriel Malagrida. Ele diz que o tempo é o mensageiro de Deus. Né? E a gente vê isso, né, que os jesuítas, eles transcendem o tempo e o espaço, porque eles estão em muitos lugares, levam Cristo, né, levam nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica a muitos lugares. Mas é impressionante. Então, por isso, a gente vê em praticamente qualquer região onde o Ocidente chega, a gente consegue identificar grandes jesuítas que fizeram grandes trabalhos. Então é algo muito impressionante. E aí, por que isso? Então a gente vê
que existe um modo de encarar a vida que é muito próprio do jesuíta, que é essa abnegação completa, essa vida espiritual profunda, essa vida intelectual profunda, esse querer a conversão do próximo a todo momento. Então, são marcas muito claras de todos os jesuítas. E é por isso que realmente impressionante quando você pega a quantidade de milagres associados a cada jesuíta, é uma coisa muito impressionante. E o mais interessante é porque a gente precisa entender a importância disso, porque um milagre, a gente sempre tem que entender o milagre como uma assinatura de Deus na história. Então Deus está mostrando para a humanidade, eu estou aqui, ele está referendando a obra daquela pessoa, que aquela pessoa é um instrumento. Tanto é assim que, por exemplo, quando a gente pega, e quem eram os principais heresiarcas protestantes? O que eles fizeram de milagre? Zero. Então, assim, enquanto os jesuítas, que foi a ordem constituída por Deus para ser a ponta de lança da igreja na contra-revolução protestante, todos eles fizeram milagres de forma absurda. Quando você olha para os heresiarcas protestantes, a ausência de milagre é completa. Então você vê a diferença, Deus está marcando claramente qual dos lados ele está listado, pensando como um general. Então, assim, isso é muito claro. Quando analisa o processo histórico do protestantismo, da Revolução Protestante e da Contra-Revolução Católica. Então, e aí a gente vê isso também, Pedro Fabro ainda vão ter outras histórias, a gente já está caminhando para o fim da vida dele, mas outras histórias sensacionais. Então, recapitulando, né? Então a gente tem que Pedro Fabro ele tinha saído da Alemanha para ir para Portugal via Bélgica, só que não funcionou, né? Porque ele teve que ficar em Louvain e logo depois ele foi requisitado de novo para a Alemanha. Só que nesse período, Dom João III continuou pressionando Pedro Fabro para ir para Portugal, e depois que ele conseguiu aquelas vitórias no debate contra Melanchthon e colocar a faculdade de Colônia em pé, com Pedro Canísio lá, tocando pela ordem jesuíta, ele conseguiu então ir para Portugal. E aí ele chega em Portugal, na corte de Évora, Dom João III ele fica muito impressionado com Pedro Fabro. Pedro Fabro ele tem a oportunidade de ir para Coimbra. Ele chega na Universidade de Coimbra, ele é recebido praticamente como Santo Inácio, todos o recebem muito bem. Ele fica muito lisonjeado com aquilo como grande mestre da Companhia de Jesus, que chegava em Coimbra. Várias pessoas da cidade vão chegar a ter entrevistas com ele solicitando a entrada na Companhia de Jesus. Muitos vão ser rejeitados, outros vão ser aceitos. E uma história muito particular vai acontecer aí, que é com o sacerdote João Nunes Barreto. Ele vai ter uma visão, um sonho, né? Ele vai sonhar que ele está em uma missa com o padre, ajudando o padre numa missa, e aí em certo momento ele e o padre começam a discutir sobre certos estados, começa a rezar muito para Nossa Senhora, e aí Nossa Senhora aparece para esse padre, que é João Nunes Barreto. Quando Nossa Senhora aparece para esse padre, ela aparece acompanhado com um padre que ele tinha sonhado nas noites anteriores. Então ele fica muito espantado com aquele sonho, seguido de uma visão que confirmou aquele sonho. E aí nessa visão que ele tem de Nossa Senhora, que tem um sacerdote do lado que ele não sabe quem é, Nossa Senhora pede para ele ir até Coimbra. E aí ele vai até Coimbra. Quando ele chega em Coimbra e ele se depara com Pedro Fabro, ele reconhece na hora o homem que ele tinha sonhado, que estava do lado de Nossa Senhora na visão. Ele se joga aos pés de Pedro Fabro, pede para entrar na companhia, conta a história, e Pedro Fabro diz, olha, só que entrar na Companhia de Jesus é algo muito pesado, etc, etc. É muito mais difícil que uma vida contemplativa, porque você é assaltado a todos os momentos, então eu quero que você faça o seguinte: eu quero que quando você chegar em casa essa noite, eu quero que você desafie o demônio para assaltá-lo com todas as tentações possíveis e inimagináveis. No dia seguinte, eu quero que você reze uma missa e volte aqui e converse comigo. E aí o padre João Nunes Barreto ele vai fazer isso, vai passar a noite desafiando o diabo assalta ele com todas as tentações possíveis. Ele nem dorme à noite de tantas tentações que ele passa. No outro dia ele reza e vai conversar com Pedro Fabro de noite e pede, olha, eu quero entrar na companhia. Pedro Fabro aceita ele,
na companhia. Esse sacerdote ele vai ser enviado para a Etiópia, vai virar o patriarca da Etiópia e vai passar sua vida inteira trabalhando pela libertação dos escravos cristãos na África. Então, Pedro Fábio ali traz vários nomes para a Companhia de Jesus, tanto na corte de Évora quanto na Universidade de Coimbra, e depois ele segue para a Espanha, de novo, nosso São Paulo. Agora é uma nova ordem, dizendo que Pedro Fábio deveria ir para a Espanha fundar a companhia para valer na Espanha. Então Pedro Fábio sai com o padre Antônio de Araoz, fuma a Espanha, começa a visitar várias cidades, a pregar nas cidades, as cidades começam a se encher ao redor do padre Araoz, do padre Pedro Fábio. Pedro Fábio é muito bem recebido na corte de Filipe II, então o novo rei, muito bem recebido, vai morar num hospital na frente do palácio em Madrid, receber várias personalidades em Madrid, aplicar as espirituais para muitos nobres, etc. E naquele ano, então, já em 1546, a fama de Pedro Fábio na Europa é tão grande. Olha, ele passou por Parma, fez maravilhas, depois passou por várias cidades na Alemanha, fez maravilhas, debelou erro em vários locais, foi para Louvain, de Louvain ele já tinha ido para a Espanha uma vez, vai para Portugal, depois vai para uma Espanha uma segunda vez. Então, em 1546, todo mundo queria o Pedro Fábio. Então, Dom João III queria Pedro Fábio em Portugal de novo para mandar para a Etiópia. O Papa Paulo III queria Pedro Fábio em Roma para mandar ele para Trento. O rei Filipe II queria ele na Espanha. Então começou a haver uma certa queda de braço para ver quem vai ficar com Pedro Fábio. O Papa chama Pedro Fábio para Roma. Pedro Fábio então se dirige para Roma. E aí ele se dirige para Roma e passa mais uma vez no caminho, porque se vocês olharem a região de Navarra, que é onde o Francisco Borgia tem a autoridade, é uma região fronteiriça entre Espanha e França. Então, assim como na primeira saída da Espanha ele passou e se encontrou com Pedro Fábio, na segunda saída ele vai se encontrar de novo com Pedro Fábio. Pedro Fábio vai se encontrar de novo com Francisco de Borgia, que é aquele príncipe que a gente viu lá 4 anos atrás, já muito próximo da companhia, que tinha prometido nunca mais servir a seu que pudesse morrer, e tinha prometido entrar numa ordem se a sua esposa morresse. A esposa tinha morrido em março, mais ou menos em junho, julho, Francisco de Borgia passa pela região. Francisco de Borgia então encontra mais uma vez Pedro Fábio. Pedro Fábio aplica os exercícios espirituais para Francisco de Borgia, e depois desses exercícios espirituais, Francisco de Borgia resolve entrar na companhia. A sua esposa, como tinha morrido, ele queria cumprir aquela promessa lá em Granada de nunca mais servir ao Senhor, que pudesse morrer e entrar numa ordem religiosa. Pedro Fábio coloca o primeiro tijolo daquela que virá assim, a Universidade de Gândia, então, e se mantém muito próximo de Francisco de Borgia e começa a fazer a trajetória rumo a Roma. Pedro Fábio, nessa trajetória rumo a Roma, ele começa a entrar num esquema de muita febre. Ele chega em Roma com muita febre, reencontra seus amigos que há 7 anos ele não via, porque ele passou todo aquele período ali na Europa convertendo as cortes. Isso ele chega em Roma em 17 de julho de 1546. Em 24 do 7 a febre aperta, todos começam a perceber que ele vai morrer. Santo Inácio está lá em Roma, com todos os principais padres em Roma ao redor da cabeceira ali. Então, no dia 1º de agosto de 1546, Pedro Fábio morre nos braços de Santo Inácio. Isso é um impacto em toda a Companhia de Jesus. Ninguém esperava a morte de Pedro Fábio com 40 para 41 anos. Todos ficam muito desolados. E aí, por quê? Porque lembrem-se que quando Santo Inácio tinha sido eleito o primeiro superior geral, Pedro Fábio tinha 16 anos a menos de Santo Inácio. Quem era o votado por todos, né? Como segundo nome era o Pedro Fábio. Pedro Fábio era o sucessor natural de Santo Inácio na Companhia de Jesus como segundo superior geral. Então a perda de Pedro Fábio parecia irreparável a todos. E aí Santo Inácio revela naquele momento para as pessoas que estavam ao redor do leito de morte de Pedro Fábio que Deus não tinha abandonado a Companhia de Jesus e que enviava um santo homem para o seu lugar, que era Francisco de Borgia.
Então, no momento que Pedro Fabro morria, Deus concedia um homem para substituí-lo na Companhia de Jesus, à sua altura, que era o santo vice-rei de Navarra, Francisco de Borja, um homem de altíssima santidade, que a sua corte mais parecia uma ordem religiosa do que uma corte de nobres. Então, Francisco de Borja entra na Companhia de Jesus no momento em que Pedro Fabro morre, e Francisco de Borja também, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Roma, vai ser a primeira pessoa a saber da morte de Pedro Fabro. Então, quando Pedro Fabro está morrendo, no momento que Pedro Fabro está morrendo, Francisco de Borja entra em êxtase em Gândia e vê Pedro Fabro ascendendo aos céus rodeados por anjos. Então, a notícia chega em Gândia antes de Roma. Então, antes de Santo Inácio, que está ali no leito de morte, vendo Pedro Fabro morrer, Francisco de Borja já sabe da morte de Pedro Fabro. E aí, então, Francisco de Borja vai entrar na companhia, Pedro Fabro, então, vai vir se tornar o doutor da igreja. Com a morte de Santo Inácio, Diego Lainez vai se tornar o segundo superior geral, que é um dos 10 iniciais, e o terceiro superior geral da companhia vai ser o Francisco de Borja, aquele homem que Pedro Fabro trouxe para a companhia, vai ser o terceiro superior geral da Companhia de Jesus. Então, com Pedro Fabro, com a morte de Pedro Fabro, a gente tem aqui um marco muito grande, porque ele deixa a vida, depois de 6, 7 anos de constituída a ordem formalmente, mas com a ordem já se expandindo por toda a Europa, já solidificando por toda a Europa e por grande parte da Ásia, por causa de Francisco Xavier, e 3 anos depois ele vai aterrissar no Brasil através do Padre Manuel da Nóbrega, que é um homem que está lá com o Padre Simão Rodrigues, então, em Colônia, então, em Coimbra. Então você vê que, em certo sentido, Pedro Fabro ele teve algum efeito indireto até para o Brasil, porque a Universidade de Coimbra, que ele ajuda a fundar, que ele exerce vários benefícios, porque ele vai estar no Colégio de Coimbra em 1546, e antes, lembrem-se que várias das pessoas que vieram para o Colégio de Coimbra, elas vieram da onde? De Louvain, que foram aqueles homens que ele converteu em Louvain e enviou para Coimbra. Então a gente vê aí, em certo sentido, alguns reflexos indiretos de Pedro Fabro na colonização do Brasil, porque os jesuítas vão chegar no Brasil em 1549 com o Padre Manuel da Nóbrega, em 1553 com o Padre José de Anchieta, e vão se tornar a grande força colonizadora do Brasil, os grandes e verdadeiros fundadores do Brasil. Então vejam que Pedro Fabro então, vai se tornar beato no século XIX pelo grande Papa Pio IX e vai ser canonizado só em 2013 pelo seu padre Papa Francisco, o atual Papa. Então, vejam que, mas que grande santo, e o quanto esse nome é muito desconhecido. Então a gente vê que assim, bom, eu cito às vezes quando eu falo em certos nomes, a audiência tende a ser pequena. Eu tenho essa experiência de São Dom Bosco. Então, quando eu vou falar sobre o padre Júlio Maria de Lombardi, as pessoas, por que eu vou assistir uma palestra sobre ele? Normalmente o público diminui. É a mesma coisa sobre São Pedro Fabro. Que santo é esse? Mas importa que poucas pessoas pararem para ouvir essas histórias, para mim, já valeu. Porque é muito importante que a gente entenda esses homens, o papel que eles tiveram na história, porque amando essas qualidades a gente pode tentar absorver e tentar chegar, em certo sentido, a fazer 10, 15% do que eles fizeram, já vai ser importante para converter grandes massas da nação. Então é muito importante entender esse contexto todo jesuíta, e aí por isso que a gente tem falado muito de Santo Inácio, de São Francisco Xavier e de Pedro Fabro, que são os 3 fundadores iniciais da companhia, porque eles são um grande modelo. Eles são a ordem que Deus fundou para aplicar o Concílio de Trento, basicamente. Pensei, porque as ordens da Idade Média eram ordens, em certo sentido, muito retraídas. Eram ordens de mosteiro, de convento, etc. Ordens muito próprias para o tipo de combate, e ainda próprias hoje, óbvio, tem o seu papel hoje, mas é um papel muito próprio da Idade Média. A ordem jesuíta é aquela ordem que vai a combate.
na linha de frente. Isso. É a ordem que vai produzir cultura, que vai desafiar os hereges e as heresias de todos os tipos. Então é a ordem que, para um leigo, que hoje está no mundo, que hoje precisa estudar, que hoje precisa debelar o erro, que hoje precisa fazer como Pedro Fabro fez, está tão preparado espiritualmente, intelectualmente, que faz os grandes heresiarcas fugirem da cidade de medo. Então, nós precisamos espelhar na vida desses homens para desenvolver essa capacidade de vida espiritual e tentar aprofundar a vida na graça nesse aspecto, e também na vida intelectual, para também, em certo sentido, a gente ser instrumento de conversão de muitos no Brasil hoje, como esses homens eram há muito tempo atrás. Então, a gente vê o papel dos jesuítas, o quanto eles foram fundamentais no Brasil em todos os momentos da história. Então, por exemplo, a próxima campanha editorial do Dom Bosco, um dos livros vai ser sobre o padre Leonel Franca, que é o grande jesuíta da primeira metade do século XX no Brasil. Então, é um papel que vai ser muito relevante no Brasil de 1500 a 1950, pelo menos. Nossa, fascinante. Por isso que é importante que a gente aprenda e divulgue essas histórias, né? Como a do padre Malagrida, do padre Antônio Vieira, do padre José Leão de Chita, sucessivamente. Sim, sim. Então, E contando essas histórias, a gente vai se espelhar, como havia dito, né? Eles serão também faróis, né? Serão modelos, como eles mesmos foram do próprio Cristo. E isso é muito importante mesmo, muito importante. Bem, pessoal, então nós podemos aí abrir para as perguntas, né? Fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas. Se eu souber, a gente responde. A gente não, o meu amigo Álvaro responde. Né? Mas acho que o grande recado, Antônio, então, não sei se vão ter perguntas, etc., mas acho que o grande recado que tem que ficar sempre na nossa mente é isso. É a ideia de que hoje existe um trabalho que precisa ser desenvolvido no campo cultural que é urgente. Sim. A história da Companhia de Jesus, e aí a gente tem aulas específicas no São Dom Bosco sobre isso, para mostrar que, a partir da fundação das universidades, quem detém o controle sobre o sistema universitário detém o controle sobre a universidade, sobre toda a sociedade. Então a gente reclama, por exemplo, que a mídia toda é fake news. Mas por que ela é fake news? Porque ela foi formada numa faculdade de comunicação social que ela aprendeu a ser fake news. O professor de história é comunista porque ele foi formado numa faculdade para ser comunista. O pedagogo ensina ideologia de gênero porque ele foi formado numa faculdade para ensinar ideologia de gênero. E o que aconteceu? O que era tão próprio dos jesuítas? Os jesuítas ocupavam o ambiente universitário, por isso que eles eram tão odiados. Quando você falou, por exemplo, do padre São Edmundo Campiano, quando ele chegou na Inglaterra, o que ele fez? Ele fez um documento que ele mandou disparar para a Universidade de Oxford imprimir e para a Universidade de Cambridge, desafiando todos os doutores de Oxford e Cambridge para um debate sobre a verdadeira religião. E todos fugiram de medo. Os primeiros a debaterem só o fizeram depois que ele estava preso e era submetido à sessão de tortura, para chegar de forma frágil no debate, mesmo assim ele vencia. Então, por isso, porque eles disputavam a mente dos jovens e o coração dos jovens, a ordem jesuíta foi a ordem mais odiada na história da igreja. Por isso, os hereges como Pombal, os maçons, os liberais das cortes europeias, eles não pararam enquanto a ordem jesuíta não fosse extinta. Veja, a ordem beneditina nunca sofreu tanta perseguição, os carmelitas, etc. Sofreram muitas, foram expulsas na Revolução Francesa, etc. Mas perseguida até não sobrar um em todos os territórios católicos, porque foi o que aconteceu, por incrível que pareça, a providência divina, né? Quando a ordem foi suprimida pelo Santo Padre por pressão das cortes maçônicas, aonde que a ordem sobreviveu? Na Prússia, que o imperador era um protestante, e na Rússia, porque a imperatriz era uma ortodoxa. Então a ordem jesuíta ela só sobreviveu em regiões não católicas. Então vejam que eles foram perseguidos até o último homem. E eles foram perseguidos até o último homem por isso, porque onde eles chegavam, veja na vida do Pedro Fabro aqui que a gente contou aqui, onde o Pedro Fabro chegava, era como se fosse uma luz tão forte que todas as trevas na cidade dissipavam.
Quantas parcelas de pessoas ele não converteu em Parma, é, em Ratisbona, em Louvain, em todas as cidades que a gente viu, em Coimbra, em Madrid. Então, onde um jesuíta chegava, ele convertia a cidade inteira. Por isso que, normalmente, aquilo que você falou do Gabriel Malagrida, é engraçado que vários padres jesuítas eles têm o nome da região. Então, o padre Pedro Canísio, que a gente viu aqui, que veio para a companhia por causa do Pedro Fabro, ele era o apóstolo da Alemanha. Francisco Xavier era o apóstolo da Índia. José de Anchieta era apóstolo do Brasil. Malagrida, apóstolo do Maranhão. Então, por que eles eram apóstolos de religião? Porque eles mudavam a cara da região completamente. Por que isso? Por causa de uma vida espiritual profunda e uma vida intelectual profunda. Então, é muito importante que a gente conheça e inspire os jesuítas. A gente precisa chegar num nível de um estudo, de uma oração, de um estudo por amor à verdade tão forte que eu vou estudar todos os dias da minha vida. Entendeu? O herege, ele tá no carnaval, ele tá pulando, a gente está estudando. O herege no Réveillon, ele tá pulando, a gente está estudando. Entendeu? Todos os dias da vida estudar. Todos. Então, e a gente vê que por isso que os católicos sempre foram muito superiores intelectualmente. Porque os católicos, eles estudavam por amor à verdade. E como o bem que inspirou os católicos é muito superior, o ritmo de estudos vai ser muito superior. Eu falo muito isso, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu conheço o sistema universitário. Os caras que estão lá, eles estudam para ter o quê? Uma vaga em concurso, para ser professor, para ter um aumento salarial. Não são objetivos nobres o bastante para fazer o cara estudar profundamente todos os dias da vida dele. Então é por isso que você vê que o século XIII foi o maior século intelectual da história da humanidade, o maior século em todos os aspectos. Porque foi um século que os homens mais amaram a Deus e conseguiram, então, produzir obras de grande valor intelectual. Então, se a gente inspirar nesses jesuítas, nessa postura de um amor à verdade profunda que desemboca numa vida espiritual, numa vida intelectual profunda, então a gente vamos conseguir ser capazes de converter grandes parcelas da população em 30, 40 anos. A gente só precisa, e aí por isso que é muito importante que a gente desenvolva isso de falar, bom, tem uma pessoa para me ouvir, tem 16, como tinha lá com Pedro Fabro, quando ele estava numa vila de Parma contra 16 bêbados, conversando, falando que eles iam para o inferno. Tem 16 pessoas para ouvirem, 10, 8, 5. A gente tem que falar, porque a gente precisa converter poucas pessoas. Pedro Fabro converteu Francisco de Borja e converteu não, trouxe para a companhia Francisco de Borja e Pedro Canísio, e grandes maravilhas eles fizeram para a companhia. Então é um trabalho de 1 a 1. Porque um santo é muito importante converter os imperadores. Mas um santo converte mais pessoas que o imperador. Sem dúvida. Então é muito importante entender isso. Sem dúvida, Álvaro. E olha que há uma sintonia. Eu fico até me perguntando como é que os jesuítas foram tão assim simples nessa sintonia, né? Eles pensavam de uma maneira objetiva e clara. O padre Gabriel Malagrida, ele refletiu quando foi para uma missão em 1723 para o rio Itapecuru. Olha só, ele esteve perto de uma cidade muito conhecida aqui no Maranhão, que é Itapecuru. Entre Itapecuru e Rio Muni, quando o Maranhão ainda era capitania. Ele refletiu lá e percebeu que evangelizar os índios era importante, mas mais que isso, era mais importante evangelizar os colonos, porque os colonos se aproveitavam dos jesuítas, porque viam neles a possibilidade de domesticar os índios, e os índios domesticados e catequizados seriam mão de obra fácil, exploratória. Os próprios jesuítas já deixaram isso logo de cara, e claro, que isso não seria possível. O próprio padre Antônio Vieira, né, alguns anos antes, século antes, já havia dito isso também, era contra a escravização dos indígenas. E aí ele pensou, o Gabriel Malagrida, bem, eu devo então evangelizar os colonos, porque mudando a mente dos colonos, a forma como eles veem isso, eu posso então impactar, né, de certa forma, eu posso impactar então a evangelização dos indígenas. Então, veja como há uma sintonia, né? E sim, quanto à questão intelectual, nossa, vendo a vida do próprio Gabriel Malagrida e do Antônio Vieira, deu para perceber
o Gabriel Malagrida, ele não se restringiu ao Maranhão, ele foi para Belém do Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, foi até a Bahia, tanto que na época, né, em 1723, no Maranhão e na Bahia, ele criou duas grandes bibliotecas de 15 mil livros. E na época, 15 mil livros era uma biblioteca de um estado inteiro, né? Então, veja só que, junto com os jesuítas, vem, sobretudo, o símbolo máximo, né, que é o próprio Cristo, mas a intelectualidade, o crescimento, né, espiritual, a piedade. Então, realmente é uma obra, é uma ordem fascinante mesmo, fascinante. Nós temos uma pergunta aí, Exatamente. Álvaro. Deixa eu só resgatar aqui a pergunta. Aqui. Bem, nosso amigo aqui, Araújo, se não me engano. Não, Isso. Pergunta. Sobre as perseguições, estou vendo aqui. Isso. Estou Então, tentando pegar aqui para ler. Isso, há algum momento específico que possamos afirmar que a partir daí começaram as perseguições nos jesuítas? Assim, como se fosse um estopim, né? A primeira coisa que a gente precisa ver na história, quando a gente estava dizendo, quando Santo Inácio entrou em Roma com São Pedro Fabro e Diego Lainez, lembre-se que antes Santo Inácio teve uma visão em que, nessa visão, Cristo aparecia com uma cruz, carregando uma cruz, simbolizando que a ordem jesuíta ia sofrer grandes perseguições por toda a sua vida. Desde o início a gente vê perseguições, já desde quando Inácio está em Roma. A ordem jesuíta é uma ordem criada e que vai muito sentido combater o protestantismo em toda a Alemanha. Então, e toda a Europa, né? Então, ela vai ser muito combatida pelos protestantes. A gente vê, ele está falando sobre Edmundo Campiano, que foi martirizado por um rei protestante. Mas existe um marco, sim, maior das perseguições ao jesuíta. Qual é esse marco? É o advento da maçonaria. Então, isso daria um assunto para uma live inteira. O CDB ele fez uma campanha recente, né? Que lançou 4 livros sobre maçonaria, explicando tudo isso. Um deles, inclusive, é a Maçonaria e os Jesuítas, escrito por Dom Vital. Olha que interessante a visão de Dom Vital, que é o maior bispo da história do Brasil. Por que é maçonaria jesuíta? Porque quando teve o embate da maçonaria jesuíta na diocese de Pernambuco, a maçonaria mais uma vez expulsou os jesuítas da diocese. E aí Dom Vital escreve da prisão, que ele foi aprisionado pela maçonaria, num julgamento injusto pelo STF, que foi o primeiro. Dom Vital foi o primeiro homem preso no STF no Brasil. Antes, a gente teve 163 julgamentos pelo STF brasileiro, que antigamente se chamava STJ. Todos tinham sido absolvidos. Dom Vital é o primeiro preso. E aí Dom Vital, da prisão, escreve um livro chamado Maçonaria Jesuíta, que é uma carta pastoral que a gente republicou, e que ele mostra que as duas grandes forças na igreja, então, as duas grandes forças de combate no mundo, então, era a maçonaria e os jesuítas. A maçonaria querendo destruir a igreja por um lado, e os jesuítas como grande linha de frente de defesa da igreja por outro. Então era a ideia da maçonaria. O que a maçonaria tinha em mente? Que se eu conseguisse destruir a ordem jesuíta, a igreja era minha. Então Dom Vital ele explica muito isso nesse livro Maçonaria e os Jesuítas. Então, a primeira casa maçônica ela é fundada em 1717 em Londres. 20 anos depois já vem a primeira condenação da igreja, porque ela percebe os problemas da maçonaria, isso em 1738. Em 1751 vem uma segunda condenação. Depois vai ter uma série de condenações. E aí, a maçonaria ela começa a ocupar as cortes. Você tem a Seção de Marquês de Pombal, que é um maçom que vai se tornar o homem mais poderoso de Portugal, e ele vai coordenar as demais cortes maçônicas da Europa para suprimir a ordem jesuíta, primeiro em Portugal nas suas colônias, na Espanha em suas colônias, na Itália, e depois todos os reis já maçonizados vão pressionar o Santo Padre para suprimir a ordem, e aí a ordem vai ser suprimida em 1773, eu acho. Mas vejam o que aconteceu aí. Houve uma união
da maçonaria para destruir os jesuítas. E, e esse combate da maçonaria para os jesuítas foi um combate intelectual? Não, porque eles sabiam que era impossível deter os jesuítas na esfera intelectual. Foi o combate político, foi um combate de perseguição. O Pombal prendeu centenas de jesuítas em calabouços em Portugal. Então, matou outros jesuítas, etc, etc. Então, foi uma perseguição implacável, militar até o último homem. Porque eles sabiam que intelectualmente não era possível deter os jesuítas. Mas é uma perseguição. Então, realmente, quem conhece a história da igreja deve desenvolver um ódio mortal à maçonaria. Porque ela é a grande promotora do liberalismo no mundo. A imagem que eu gosto de usar é que, assim como um seminário forma padres, uma casa maçônica é um seminário de liberal. Então, o cara ele chega católico numa casa maçônica, ele pode até achar que é inofensivo, etc, etc. Mas lá na casa maçônica o cara vai aprender sobre liberdade religiosa, liberdade de imprensa, etc. Que tudo que tem a ver com padre, sacerdócio, etc. são coisas muito piegas, etc. Então ele vai, com o tempo, desenvolvendo o ódio mortal, e aqueles que forem desenvolvendo essa consciência maçônica vão subindo nos graus da maçonaria. Então é uma estrutura feita para que a pessoa que entra ali passe a odiar a igreja sem perceber no longo prazo. E por isso que ela foi tão condenada na história da igreja, até mais que o marxismo. Meio que subconsciente, né? É bem isso. Bem, Álvaro, eu acho que não temos mais perguntas, né? Acho que já deve ter... o pessoal acho que acabou fazendo só uma. A propósito, Dom Vital, ele tem um processo de canonização, não é isso? Sim, hoje ele é servo de Deus, ele tem um processo aberto e aquilo é lento, né? Porque não é o nome hoje para o pessoal da diocese de Recife e Olinda ali, é muito mais relevante avançar a causa de Dom Helder Câmara. Isso. Então, o fato de estarmos numa época de crise gigantesca faz com que até a própria causa de Dom Vital, infelizmente, ande num ritmo muito lento, né? Quando o Dom Vital é outro nome que a gente precisa elevar, resgatar, porque entender que o heroísmo inspira. Então, é o sangue dos matos a semente de novos cristãos. Isso, então, um bispo, às vezes, que pegue uma biografia de Dom Vital para ler, aquilo pode converter o bispo. Que hoje, às vezes, pode, de repente, não ser tão católico. Porque isso acontece muito. Não, por favor. Não, é porque eu ia complementar, porque é sempre importante a gente estudar muito esses casos históricos, etc. Por isso, falando muito Pedro Fábio, da Ordem Jesuíta, etc. Uma coisa que a gente vê no processo de queda completa do catolicismo no Brasil na segunda metade do século XX, você viu uma série de grandes bispos que na primeira metade do século XX eram bons e na segunda metade tinham apostatado completamente. Então, assim como existe essa queda, hoje que existe um movimento de restauração do catolicismo que ainda é muito incipiente, mas você vê muitos padres e bispos melhorando. É incrível. E por quê? Então, todas as grandes editoras hoje, elas são apóstatas. Não precisa citar os nomes, mas são editoras grandes que apostataram. Mas, por outro lado, existem várias editoras recentes que estão publicando livros maravilhosos. Então, o que o CDB recebe de mensagem de padre, de bispo, principalmente de seminarista, dizendo, cara, esses livros são sensacionais, etc, etc. Tem um padre muito famoso que nos confidenciou, porque muitas pessoas vêm confidenciar pra gente, né? Como é de perseguição, com razão, às vezes, né? Ou sem razão, não sei, mas muitos vêm falar com a gente em privado, são muitos amigos nossos em privado, confidenciam certas coisas. Ele dizendo que no meu seminário, tudo que eu aprendi era a teologia da libertação. E aí, de repente, quando começaram a vir essas novas editoras, eu comecei a ler esses livros e comecei a perceber que a igreja que está nos livros de 2.000 anos de história é completamente diferente do que eu aprendi no seminário. E eu estou tendo que reaprender o que é ser católico, já sacerdote. Então vejam, por isso que
Todo esse contexto de guerra cultural, etc., todos os intelectuais eles falam que são dois os estágios principais. O primeiro é o mercado editorial e o segundo é a universidade. Então, por Uhum. isso que a gente no CDB incentiva muito os estudantes da Liga a publicarem livros. Porque o primeiro estágio é esse. Porque um padre que pegue um livro, um seminarista que pegue um livro, um padre que quer montar um curso, um seminário de filosofia, um intelectual, um professor no seminário de filosofia e teologia, quer montar um curso, que ele começa a pegar esses livros para ser fonte bibliográfica, então pelos livros a gente já começa a restauração do catolicismo nas faculdades de filosofia e teologia. Com Então certeza. é um processo que ele começa no livro e depois desemboca na tomada das universidades e colégios existentes e da formação de novos colégios e novas faculdades. Né? Então, e isso a gente está vendo também, novos colégios sendo montados, católicos não existiam. Sim. Há 10 anos atrás não existiam colégios católicos, agora você vê vários movimentos se movimentando para fundar colégio. O CDB sonha com o seu em 3 ou 4 anos, sonha com uma faculdade sua em 10, 15 Maravilha. anos. A gente precisa se movimentar para isso. Então é um processo que começa na editora, avança para o colégio e termina numa faculdade. A gente espera que os principais centros da Liga eles desenvolvam essas coisas. Na verdade, o processo começa antes. Ele começa com a formação de uma família que queira dar a vida estudando e rezando juntas. E aí, naturalmente, eles vão fazer a editora, vão fazer a colégio, e conforme essa família for crescendo no longo prazo, isso vai desembocar em faculdade. E todos vão poder dar a vida por a causa. Então, o plano é esse. E se o plano é esse, a gente vê em que momento da história a gente mais consegue ver esse plano? Na ordem jesuíta. Sem dúvida. Por isso Eu que a ia gente citar bate isso tanto agora. na tecla dos jesuítas. Eu ia citar isso agora. Vocês estão seguindo os passos dos jesuítas e nós É, também, né? Nós precisamos também. sim. Todos nós Álvaro, precisamos se espelhar. Álvaro, para terminar, nós temos uma última pergunta aqui da Daniele. Ela pergunta: quando foi que os jesuítas voltaram a se organizar novamente? E também ela complementa: na atual composição, eles não têm mais os mesmos pilares na atual composição, né, hoje. Hum. Então, eu não lembro quando que eles voltaram, ah, algumas décadas depois, certo? Então a gente sabe que eles ficaram nas regiões protestantes, foram suprimidos em toda... Onde existe a Igreja Católica, eles foram suprimidos. Depois, décadas depois, a ordem volta e o superior geral vai ser, inclusive, o superior geral de uma dessas regiões suprimidas. Só que assim, eu imagino que o que eu já vi um outro intelectual comentar que já na volta você já não tem a mesma coisa, né? Essa descontinuidade já é um problema sério. E, naturalmente, na primeira metade do século XX, ela foi um desastre. Então, eu gosto muito de usar a visão do Papa Leão XIII. Existem muitas palestras que a gente tem dado no canal de YouTube mostrando essas coisas. Mas o Papa Leão XIII ele tem uma visão que essa visão o diabo aparece para Cristo e pede um século para ser o seu século e Cristo concede o século XX. O século XX é o século em todas as grandes revoluções atacam a igreja ao mesmo tempo. Então você tem a Revolução Protestante, a Revolução Liberal Maçônica e a Revolução Marxista. Os três atacam a igreja por fora, com uma força violenta, e algo que já existia desde o século XVIII, XVII, XVIII, até antes, mas que é uma coisa que vai se acelerando, uma infiltração cada vez maior dessas doutrinas. De tal forma que essas doutrinas na segunda metade do século XX, elas aparecem de uma forma tão violenta que todas as ordens e todos os movimentos católicos na segunda metade do século XX, eles entram num processo de decadência muito claros. Né? Então São Pio X já vai denunciar esse movimento que ele vai dizer que é o modernismo, é a síntese de todas as heresias. Antigamente as disputas eram para um ponto. Né? Cristo era ou não Deus? Né? Então era uma coisa sempre muito pontual. Né? O espírito procede ou não do filho? Então, no século XX, você não consegue identificar tanta heresia, tanta gente errando em todos os cantos, que é difícil até atacar esse tipo de heresia. Então hoje a gente vive esse cenário, que é um cenário completamente destruído, é o cenário que fez com que também o seu não Vital caísse, que é outra grande referência, o seu não Bosco, que aí sim é 100% cópia, né? O seu não Vital no início do século XX,
era o centro que reunia intelectuais católicos, fizeram livraria, fizeram um monte de coisa. Vários se tornaram professores da Universidade Católica, fundada pelo padre Leonel Franca, que viria a se tornar Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, mas também o Centro Hospital caiu. Então, é uma queda generalizada. Então, óbvio que hoje você praticamente não encontra bons jesuítas. Então, a ordem jesuíta, como todas as outras ordens, elas praticamente precisam ser começadas do zero. Tamanho caos. E talvez esses livros que a gente tenha publicado, porque eu vi que uma das perguntas é qual bibliografia podemos começar estudando. O Centro Dom Bosco publicou um tijolo, né? Deixa eu pegar aqui. O Centro Dom Bosco publicou esse livro aqui, que é a História da Companhia de Jesus, da Darwin Yack, que ele conta toda essa história, né? Então, conta como a ordem foi suprimida, conta a história do Edmundo Campiano, Pedro Fábio, Francisco Xavier, etc. Tá todo mundo legal, aqui. Fascinante. E a gente tem outras biografias. Além dessa biografia, a gente tem uma biografia de Santo Inácio, temos uma biografia de São Francisco Xavier. E se Deus quiser, pretendemos lançar até o próximo ano outras biografias de jesuítas relevantes. Então, eu diria que para começar, uma boa forma seria a história da Companhia de Jesus do Darwin Yack e a vida de Santo Inácio de Loyola também do Darwin Yack, que é o fundador, né? Muito bom. Álvaro, eu, em nome do Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, gostaria imensamente de agradecer a tua disponibilidade, né, do horário, até do avançar da hora e do segundo tempo, aos 52 do segundo tempo, né? De estar aqui com a gente e conseguir aí unir dois estados e pessoas interessadas em saber mais da vida de São Pedro Fabro e da Companhia de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas gostaram por demais de saber um pouco mais da vida desse grande santo que tem muito a nos ensinar e de uma companhia que nos inspira também, claro, né, a ser mais santos, a buscar o conhecimento, a intelectualidade de maneira, como eu posso falar, de maneira mais direcionada para o céu, né? Porque a gente sabe que tem infelizmente, aquela ideia da idolatria do conhecimento. As pessoas acabam se prendendo muito a isso, mas não acabam inspirando a santidade através da intelectualidade católica. E te agradeço imensamente por essa disposição, né? Por essa brilhante aula, falando aí da vida dos jesuítas e de São Pedro Fabro. E gostaria, né, que a gente pudesse encerrar essa live. Eu iria fazer uma oração inicial, mas acabei já entrando na live, mas eu gostaria de encerrar, de finalizar essa live contigo, louvando a Nossa Senhora, né? Sim. Rezando uma Ave Maria e pedindo a intercessão dela para todos nós, especialmente nos tempos em que vivemos. O próprio José de Anchieta tinha um pouco disso também. Eu estava lendo recentemente um exemplo de vida que trazia alguns detalhes sobre isso, né? Sobre os momentos de êxtase dele e sobre essas devoções também marianas. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então aproveitemos, já que amanhã iniciaremos o mês mariano, a gente já pede os louvores de Nossa Senhora por meio dessa Ave Maria, tá bom? Todos vocês também nos acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. São Pedro Fabro, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito também obrigado. a presença de vocês e do Álvaro.
Agradeço a todos pela paciência de nos ouvir, né? E viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Salve Fique com Maria. Deus, pessoal. Salve Maria. Salve Maria.